não deixar acumular essas emoções, esses sentimentos, para que não virem, né, uma bola de neve. Exatamente. E a gente não vai, né, fazendo milhões de blocos, resolver tudo também. Porque, infelizmente, a gente precisa aprender com as situações. Enquanto a gente não aprende, a gente aliviou, a gente limpou as formas de pensamento, limpou tudo, mas não ganhou consciência, a gente volta a repetir o ciclo até ganhar consciência e sair do ciclo. Então é muito importante aliar as coisas, né? Então, uma coisa ou outra, eu sempre falo, gente, não existe uma técnica perfeita que faz tudo, que é sozinha, é maravilhosa e não precisa de mais nada. Na vida existem inúmeras técnicas justamente por isso, porque é a soma de tudo que traz resultado ainda maior e melhor. E bom dia a todas, chegou mais gente. Hoje a gente vai falar principalmente sobre os valores pessoais. E aí, muitas de vocês são Mano Master, já fizeram, né, a listinha de valores pessoais. Só que eu já percebi, conversando com algumas pessoas, que muitas vezes as pessoas se enganam em relação aos próprios valores. Acham que é um e no fundo é outro. Então, hoje eu vou fazer uma sugestão um pouco diferente, mais para frente, mas eu quero falar agora sobre essa busca pela perfeição, tá? Muitas mulheres foram criadas, a maioria, na verdade, foram criadas para ser perfeitas. E aí, o que isso causa na vida? Principalmente na vida profissional. É como se sentíssemos que a gente precisa partir para a perfeição ou para nada. Então, é tudo ou nada. Ou eu vou ser perfeita ou eu não faço. Então, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Prefiro não me expor nas redes sociais do que fazer de um jeito que não tá legal. Aí eu me comparo internamente, às vezes com um coleguinha, mas às vezes comigo mesma, por não estar fazendo aquela. Não tá sendo tão boa quanto eu imaginaria que tinha que ser. E aí, nesse sentido, os homens lidam até um pouco melhor com essas coisas, porque eles fazem da forma que dá. Não ficam buscando a perfeição. E aí, por fazer da forma que dá, eles geram mais resultado em algumas áreas. E por sermos muito mais perfeccionistas ou buscarmos muito mais essa perfeição, a gente se cobra muito. Vocês se cobram muito em determinadas áreas. E é legal quando você faz muito bem feito, mas não é legal quando esse medo de não ser perfeita te paralisa, te impede de fazer. Quando faz você não fazer as coisas. Aí você deixa de fazer por conta do medo de não ser perfeito. Então a gente se consome muito por buscar essa perfeição e por não fazer por medo, a gente se cobra também. Então você se cobra ser perfeita, você se cobra porque não fez, ou você se cobra porque fez e acha que não ficou muito bem feito. Então é sempre um ciclo de cobrança, cobrança e cobrança. Eu já tenho percebido em algumas falas de vocês também essa busca por autovalidação, essa busca por sentir a necessidade de estar perfeito. E qual que é o problema? Claro, é bom sentir a segurança, sentir que tá bem feito, gente. Mas o grande problema é que você fica numa zona de conforto. Ok, de vez em quando a gente ficar na zona de conforto, sentir aquela segurança. É gostoso ficar na zona de conforto. É difícil sair dela mesmo. O problema é que você sofre. Você está numa zona de conforto pequena e você quer ir para uma zona de conforto maior. E o problema de querer isso e não se permitir ser imperfeita é que para sair dessa zona de conforto pequena que você tá para ir para uma zona de conforto maior, você precisa sair da tua bolha, você precisa se permitir errar, ser imperfeita, arriscar. E aí, saindo
zona de conforto, dessa bolha, você consegue ir para uma maior. Então, eu vou dar um exemplo prático. Você tem, você ganha, digamos que 3 mil por mês nessa zona de conforto, sem fazer grandes movimentos. Para que você vá para 8 mil por mês, você precisa sair dessa zona de conforto, se arriscar, se expor, divulgar seu trabalho, mostrar mais você. Então, daqui para cá, que é uma zona de conforto maior, que você vai ter mais recurso financeiro para fazer mais coisas, você tem que dar alguns passos fora dessa bolha para entrar na outra. E aí, essa dificuldade de trocar de lugar tem sido muito grande pela busca de ser perfeita. É como se você quisesse alcançar um outro degrau ficando no mesmo lugar. E não tem como alcançar um outro degrau se você não tirar a perna dali e movimentar ela para o outro lugar. Percebam a seguinte imagem. Imagine vocês subindo uma escada. Que movimento você precisa fazer para subir? Você precisa erguer a perna direita, colocar na escada, erguer a perna esquerda, colocar na escada, na escada também, no outro degrau, né? Para você sair de um lugar para o outro, o movimento da perna precisa ser de elevação. Quando você quer subir. Então, se você precisa se elevar, jogar o tronco para frente, você precisa se jogar para frente. Confiar que ali você vai colocar o pé e vai ter uma sustentação. Só que até você colocar o pé no outro degrau, tem um tempo que o pé fica no ar. Esse tempo que o pé fica no ar, você não está segura. Você está se movimentando, jogando o tronco para frente para buscar segurança no degrau acima. Na vida é exatamente igual. Você vai ter um tempo em que você está se jogando para frente, erguendo suas pernas, os pés, né, o direito e depois o esquerdo, buscando uma sustentação que você ainda não tem, mas que você vai ter no degrau acima. E aí, a sair da zona de conforto acontece da mesma forma. Você fica um tempo se sentindo insegura. E tá tudo bem. Então, essa semana várias pessoas me falaram, eu sinto medo, eu sinto medo. Como lidar com o medo? É igual degrau. Uma criança está aprendendo a subir escada, ela vai se segurando, né, nos degraus acima. O que você pode fazer? Tentar se segurar nos degraus acima com a mão também. Então, tô com medo. Ok, mas eu vou dar meus passos. Como que eu faço para me segurar em degraus acima? Tentando fazer conexões com pessoas que já estão onde eu quero chegar. Não sei se vocês viram no Trello, tem uma sugestão de vez em quando, fazer um comentário numa página de 5 pessoas que vocês admiram muito e que já estão num degrau muito mais acima. Então, vai lá, faz um comentário no post do Espaço Humanidade, de uma outra pessoa que vocês gostam do conteúdo. Por quê? Conforme vocês vão interagindo com esses degraus acima, igual uma criança faz quando está aprendendo a subir escada, essas pessoas vão vendo vocês. E não é só comentar por comentar, é um comentário construtivo, bom. Porque em algum momento, de tanto ver vocês, essas pessoas vão lembrar de vocês. Tem que fazer uma live aqui, chamar alguém. Você faz um comentário na live, ela automaticamente já associa com uma pessoa que sempre interage. E aí te chama para uma live, você ganha uma visibilidade enorme. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz e tive muita visibilidade, tanto no perfil do Corpo Explica, no perfil do Espaço Humanidade, porque eu sempre estava interagindo. E aí o cérebro funciona da seguinte forma: ele reconhece muito rápido aquelas figuras que ele já viu várias vezes, figurinha repetida. Se você sempre interage,
Em um momento desses que abre uma oportunidade de ser chamada para conversar, a primeira coisa que a pessoa vê nem é o texto, é aquela imagem repetida. Um frame rapidinho. E a pessoa lembra de você e te chama. Mai, como que eu faço para parar de sentir medo? Se agarra, conversa com outras pessoas, se agarra nos outros degraus. Como que você fez para chegar aí? Ninguém chegou nesses locais que você quer chegar do nada. Então, compartilhar experiências é muito importante. Trocar ideias, pedir informações. E, gente, tem um insight que levem para a vida. Quer fazer amizade, peça pequenos favores para alguém. A pessoa automaticamente vai ficar sua amiga. Automaticamente vai se sentir bem com você. Por quê? Porque é como se ela entendesse que você não está, que você está vulnerável em algum modo. E aí, de tanto pedir pequeno favor, ela se sente confortável em ser sua amiga, tá? Isso a PNL explica. Por quê? Porque é como se você baixasse a guarda. Então a outra pessoa também baixa a guarda. Isso vai ajudar bastante a você conseguir conversar com outras pessoas, a você interagir, entender quais os insights, quais as ações que as pessoas fizeram para sair de um degrau e subir para o outro. E basicamente, isso tudo que eu trouxe é para que vocês entendam que vocês não precisam ser perfeitas. O que vocês fazem não precisa ser perfeito, só precisa ser bem feito. Tá? Essa é a frase de caminhão. Não precisa ser perfeito, só precisa ser bem feito. Sendo bem feito, tá ótimo. Você vai fazer o que você tem, nas condições que você tem. Quando você tiver condições melhores, você faz melhor. Mas não deixem de fazer por medo. Não deixem que o medo paralise vocês. Mas eu entrei num bloco, tô tratando aqui, tô tratando esse processo, tá muito difícil. A gente já conversou sobre isso. Se fosse para outra pessoa, você estaria fazendo mesmo assim, mesmo estando passando por tanta dificuldade. É engraçado que se uma pessoa que você gosta muito te pedisse às 4 da manhã para você sair da tua casa e levar ela para o hospital e ficar lá com ela no hospital das 4 da manhã até as 4 da tarde, você ficaria. Só que para você mesmo, você não faz isso. Para ter os resultados que você quer, você não fica acordada de madrugada trabalhando. Não fica nem de dia focada naquilo que você quer. Quem dirá de madrugada. Mas se fosse para uma outra pessoa, você faria. E aí? A Rô fez que não. E pro teu filho? Filha aí é sacanagem, né? É isso que eu tô falando. É uma outra pessoa, não é você. Entendem? É sobre isso. E quem disse que o filho é mais importante que você mesmo? Você é a pessoa mais importante da tua vida. Sabia? E você não faz pela pessoa mais importante da tua vida. Eu quero ler um post que eu vi aqui, eu só veio para mostrar para vocês. A pessoa perguntou assim: como que eu faço para ter um carrão, sendo que quando eu vejo as pessoas com um desses, tipo uma BMW, eu me sinto mal e acho que nunca vou conseguir comprar. Aí a resposta, eu achei uma resposta muito inteligente, aí eu preciso ler para vocês. O carro, ai, não sei se vai aparecer aqui. Dá para ver mais ou menos, né? Veja um carro caro e se pergunte: o que o dono desse carro fez para comprar esse carro? Com o que ele trabalha? Como ele trabalha? Quantas vidas ele impacta para ter essa grana?
Estou disposta a abrir mão do meu jeito de viver para fazer o mesmo e também comprar um carro assim? Então, aqueles sonhos que vocês têm, vocês estão dispostos a abrir mão do jeito que vocês agem hoje para ter aqueles sonhos que vocês querem? Se sim, se você está disposta a abrir mão da forma com que você age hoje para trabalhar mais e ter o resultado que você quer, quando que você começa? Entendem? Quando que vocês vão começar a fazer por vocês aquilo que vai permitir vocês realizarem esses sonhos? E o problema ainda é maior quando você nem tem sonhos. Quando o que você quer é pouco e não te permite grandes coisas. E aí o pouco nem te faz se mover para isso. Tá desejando tão pouco que teu sistema entende que aquela zona de conforto é melhor do que se mexer para ter tão pouco. Entendem o poder que a ambição traz? E, de novo, ambição é diferente de ganância. Ambição é o que desejo mais, sem machucar o outro. E a ambição é tão boa que quanto mais você faz, mais valor você gera para o mundo, mais vidas você impacta positivamente fazendo isso. E aí, alguém quer perguntar? A Maria estava falando ali. Não? Ok. Sobre o valor. Gente, eu coloquei uma lista de valores, tá? Uma lista enorme, lá na plataforma. E a minha sugestão para vocês vão tirar um tempo, imprimir aquela lista ou anotar, e vocês vão fazer o seguinte passo. Vocês vão fazer um alfa profundo, se harmonizar, pegar um pêndulo e perguntar. Pode ser na mesa de radiestesia, na mesa quântica. Vão perguntar de 0 a 100 quanto cada um desses itens é importante para vocês, tá? E aí, do lado de cada item, vocês anotem. Por quê? Muitas de vocês já fizeram uma listinha de valores lá na mentoria, mas se você estava influenciável por você, sem um alvo, né, para você não induzir a tua resposta, e vocês não fizeram com pêndulo também, né? Vocês podem ter encontrado um valor que é importante para vocês, mas não entra nos 5 mais importantes. E aí vocês podem estar em conflito entre o objetivo de vocês e o valor. E aí essa sugestão é para que você encontre os reais valores mais importantes lá do teu inconsciente. Então, eu coloquei também na descrição lá na plataforma a forma certinha de vocês perguntarem, tá? A pergunta correta. Para que vocês entendam no inconsciente mesmo. Quais os valores mais importantes lá do teu inconsciente? Sem julgamento. Ah, meu valor mais importante é segurança financeira. Às vezes você tem uma crença de que querer isso é ruim e no teu consciente você encontra a resposta errada. Então a pergunta certa é quando você pergunta referente ao teu inconsciente, né? O que que o meu inconsciente sente? Então lá na plataforma tem a pergunta certinha. Pode perguntar, Maria. Ah, achei fantástica essa possibilidade, porque eu já fiz algumas vezes a relação dos meus valores e eles alternam. É, porque a pergunta é no teu Dia sim, dia inconsciente. não. É bem assim. Porque às vezes você, naquele dia, tá achando que precisa ser de um jeito. Tô consciente. No outro dia você acha que tem que ser do outro jeito. Aí você viu uma pessoa que é do jeito tal. E aí isso vai alternando e fazendo com que você induza a tua resposta. Então, quando você pega o pêndulo, você fez um mapa profundo e faz a pergunta correta, aquilo ali vai ser a correta, entendeu? Não vai mudar. A Beleza. não ser
que com o tempo mude porque você entendeu outras coisas. Mas só que o teu ser, essência, tem aqueles valores desde outras encarnações. Os Sim, valores que estão lá no teu inconsciente. sim. Beleza. Obrigada, Maia. De nada. E aí, como que eu achei isso? Como que eu cheguei a essa conclusão? De tanto ver, né, essa alternância de valores nas pessoas. E também porque o meu principal valor é a lealdade. E não tinha essa opção quando a gente fez. Eu fiquei me questionando, então eu fiz umas outras vezes. E eu sou uma buscadora incessante. Ah, não, pera, eu vou fazer com a alfa para eu encontrar os valores reais. E sabe o que estava acontecendo? Eu estava tendo um conflito interno. Foi bem na época que eu entrei no Mano Master, que eu entrei por o que eu queria fazer, queria participar da parceria, e também porque eu estava sentindo uma insegurança em relação aos pagamentos dos assistidos. Eu já tinha uma agenda com bastante assistidos, e o que aconteceu? Por compaixão, que é o meu segundo valor, então, ó, primeiro, lealdade, compaixão e segurança. Eu não estava conseguindo cobrar algumas pessoas. Só que o meu terceiro valor era segurança. E chegava na metade do tratamento, a pessoa não estava me pagando, que eu não cobrava antes, né? Eu entrei na mentoria para aprender a cobrar, gente, porque eu não tinha essa experiência. Eu não aprendi lá, não. Enfim, eu tinha muita dificuldade de cobrar, porque eu sentia dó. E eu achava que era ok sentir dó dos outros. E aí, a segurança é importante para mim. Chegar na metade do tratamento, eu ficava chateada com a pessoa. Porque também estava ferindo o meu valor de segurança. E aí, o primeiro valor é a lealdade. Então, eu sempre fui muito leal ao assistido. E queria fazer mesmo assim. Só que eu estava deixando de ser leal comigo mesmo. Às vezes, pode estar acontecendo com vocês a mesma coisa em relação a buscar ter cliente. Quando você tem cliente, acontece alguma confusão entre os teus valores, quando você não se impõe, não coloca aquilo que você sente, aquilo que você quer para você. Ou às vezes você nem está indo buscar ter clientes, não está nem abrindo o teu campo energético para ter clientes por algum conflito interno entre o teu valor e o teu objetivo no trabalho. Então, essas respostas vão ajudar vocês a entender quais são os seus valores e aonde que está travando. Tá, vamos supor que vou dar um exemplo. Você não teve ainda assistidos pagantes porque você acha que tem que fazer tudo pelo outro. Então, um dos teus valores pode ser a compaixão, por exemplo. E ao mesmo tempo, você tem um valor de. Vamos supor que você tenha um valor aqui da amizade. E aí você faz amizade com os assistidos. Como que você vai ter coragem de cobrar? Você tem conflito. Por quê? Pode ser que você ache que se você cobrar, perca a amizade da pessoa. Eu estou só supondo exemplos, mas existem inúmeros valores, gente. Tem uma lista enorme aqui, enorme, e ainda não é todos que estão aqui. Então, pode estar acontecendo conflitos. O que vocês vão fazer? Depois que vocês fizerem essa avaliação, vocês vão me mandar. Pode ser via e-mail, pode ser no Telegram. Os 5 maiores valores de vocês, que mais deu resultado lá na mesa. E aí, a gente vai avaliar, tá? Individualmente, se está acontecendo algum conflito interno em relação ao trabalho. Porque cada caso é único, né? Tem gente que já atende faz um tempo, tem clientes, tem gente que não tem cliente nenhum. Então, não posso, né, generalizar a situação de cada uma.
Se eu avaliar pontualmente, eu consigo ajudar mais efetivamente vocês em relação a valores. E por isso que a mentoria, né, não deve ser com tanta gente, porque como que a gente vai avaliar cada caso com um monte de gente? Não tem como. Então, acredito que vai ser bastante válido essa observação em relação aos valores de vocês. Tá? Alguém quer falar? Ok. Em relação a medo, ainda sobre o medo, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Né? Ok. E eu ia trazer essa questão dos valores para a gente fazer aqui, mas como eu sei que tem gente que está cuidando do filho, não pode fazer aqui no momento, e também como é uma lista muito grande, precisa fazer alfa antes, eu achei por melhor deixar cada uma fazendo o seu tempo e aí me mandar que a gente avalie individualmente esses processos. Pode falar, Maria. Mai, quando você fala, alguém tem alguma dúvida, algum comentário a respeito do medo que você fala? Sobre qualquer coisa. Sobre? Sobre qualquer coisa. Ah, lembrei Ah, de alguma coisa, tô com dúvida. ah, tá certo, beleza. Não, o medo, ele é um bicho danadinho. Aí você sabe que todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que diz assim, não tem medo de nada. Aí você vai olhar, ver a pessoa tá Ele travada não é ser respondendo algum humano, medo. ele não é humano. E nem é bichinho animal. Porque tudo que é desconhecido gera um medo. Então, se você tá subindo uma escada e você não sabe o que tem no próximo degrau, você tem um certo medo ali. O que vai acontecer? É normal, né? Seria estranho não ter nenhum medo. Talvez Elon Musk não tenha medo. Mas eu acho que talvez ele tenha, porque, né, ele é o cara mais rico do mundo, mas na família não está estruturado. Então deve ter medos ali. É, anjos da guarda, mestres ascensionados, não tem medo. Vamos lá. Então, outras coisas. Reconhecimento de crenças. Eu tô olhando pro lado porque eu tô lendo as anotações para não esquecer, tá? Às vezes, as suas crenças não estão alinhadas com seus valores. Então, isso gera um conflito. Eu até vi hoje uns stories da Andresa e ela falou que a crença não tem poder nenhum, né, sobre a vida, não impacta diretamente a vida. E depende da crença, né? Ela falou que ela até deu um exemplo de uma crença que realmente aquela crença não. De que a crença da atividade física. Você sabe que fazer atividade física é ótimo para o corpo, mas você acaba não fazendo. Se essa crença impactasse, você faria. Gente, existe crenças e crenças. Tem crença que impacta muito negativamente. Por exemplo, a crença de que se eu tiver dinheiro, eu vou ter que dar para minha família, ou vou me distanciar da minha família, ou que alguma coisa vai acontecer e vai acontecer uma ruptura entre eu e minha família, pode causar sim, inconscientemente, um bloqueio em relação ao dinheiro. Então, e isso não é uma forma de pensamento, isso é uma crença. Tem níveis de crença. É muito importante a gente sempre questionar o que as pessoas estão falando, o que eu estou falando, o que a Andresa fala, o que você mesmo fala. Porque nem tudo, né, você pode comparar com a tua vida. Nem tudo é estático. Existem níveis de tudo. Existem níveis de influência da forma de pensamento, níveis de força. Existe nível de força e influência da crença. Existem subcrenças. Então, eu acreditar que fazer atividade física é bom e não fazer, pode ter influência também
de traumas vividos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estava estudando ontem, exatamente sobre isso. Uma pessoa, um caso real, de uma pessoa que desde criança fazia atividades físicas, era a melhor nas competições de natação, era a melhor nas competições. Qualquer competição que ela entrasse, ela ganhava prêmios, porque ela se tornava melhor. Essa pessoa, lá com 8 anos, sofreu abuso do professor de natação. E aí, lembra que eu falei para vocês que as coisas são cíclicas, se repetem? O que isso causa? Toda vez que ela ia ganhar alguma coisa, toda vez que na vida, ela já tem uns 40 e poucos anos, ela ia ser a melhor, ela atraía uma situação de abuso. Porque é cíclico. Ela passou lá atrás, não curou, ficava se repetindo. Então, para não passar por abuso, o inconsciente dela fazia ela se sabotar toda vez que ela estivesse indo ser a melhor em algo. E aí, ela deixou de fazer atividade física por um bom tempo. Teve filhos e tudo mais. E recentemente ela voltou a fazer. E ela se questionou o porquê que ela se sentia mal tirando foto de top. Vendo que ela estava emagrecendo, porque ela acabou engordando muito e também é uma defesa contra abuso, a camada de gordura. E aí ela tinha que ter uma resistência muito grande, fazer muita força para ir para academia, sendo que ela gostava de ir para academia. Mas era sempre uma coisa interna muito grande. E aí tem a relação com o trauma. Então não é só a crença ali que fazia ela não ir. Também o trauma que estava se repetindo. E aí o que aconteceu? Ela começou a emagrecer, começou a ficar bonita, começou a profissionalmente também ter resultados muito bons, atrair uma outra situação abusiva. De novo. Então, quando você não cura a causa, independente de ser trauma, independente de ser forma de pensamento, independente de ser um sabotador ou uma crença, o nome que você dá também não importa. O que você quer, no fundo, não é resolver. Então, às vezes, a gente entra nos questionamentos também para fugir da questão que importa, que é a resolução. Leia? Eu queria falar, deixa eu abrir, do meu bloqueio com a comida, que eu não tinha consciência, na verdade, mas eu sempre fui, desde pequena, aquela que não queria comer nada, e quando eu era criança eu apanhava muito para comer as coisas saudáveis, porque eu não comia, não gostava. E eu apanhava todos os dias, assim, pela manhã, eu lembro da minha mãe pendurando a cinta, assim, né? E a minha irmã mais velha, coitada, ela comia as comidas, mesmo sem gostar, ela comia o dela e o meu, o ovo de manhã, que era saudável, entendeu? E aí, pra mim não apanhar, às vezes ela comia, porque ela ficava com dó, né? E ela também não gostava, mas ela comia. E aí cresci, continuei sem comer, fiquei adulta, fiquei adulta, e continuei com essa dificuldade de experimentar as coisas. Quando alguém falava assim, ai, experimenta isso aqui. Menina do céu, já me dava um negócio. A sensação era ruim, né? Já ficava irritada, falava, não, não gosto. Tinha coisas, vocês terem uma ideia, que eu falo que eu não gosto, falava, né? Que eu nunca tinha comido. Mas eu tinha essa ligação de que comida saudável é, era ruim. Assim, eu já criei isso desde da infância. E essa dificuldade de comer, eu não percebia que era um bloqueio. Para mim era só porque eu não gostava e acabou. E aí eu fiz um tratamento aí fora da metodologia e descobri que eu ligava, que eu tinha sim um bloqueio, né? E eu ligava a alimentação saudável à dor. Então todas as vezes que alguém me falava assim, experimenta isso aqui, eu começava a sentir assim um desespero interno. Era como se fosse dava um desespero. Só que como eu sou uma pessoa que sou movida mais à ira, eu reagia peraí, mais com violência, com agressividade, né? Tipo, não, não quero, coisa chata, não insiste.
E aí as pessoas paravam, né? Porque ficavam com receio de insistir, né? E às vezes não é só a crença, é o bloqueio que existe e a gente não percebe, porque eu só fui perceber isso agora. Ó, passei uma vida. E eu não percebia, mesmo eu tinha essa sensação ruim ao comer algo, mas eu não ligava a isso. E aí, quando eu tirei esse bloqueio, a sensação, eu fui experimentar legumes, pra vocês terem uma ideia. Fui comer os legumes do Pietro, cru mesmo. E eu não tinha mais aquela sensação, a sensação de desespero que me dava interno. Acho que a expectativa de apanhar já me gerava esse desespero, mas mesmo assim eu preferia apanhar às vezes a tentar comer aquilo que eu não queria. Ou eu comia e depois voltava. E aí eu apanhava do mesmo jeito. Então no final eu falava assim: ah, eu já vou apanhar, né? Vou esperar. Só que aí tinha aquela violência psicológica, que é a ameaça. E eu ficava naquela dúvida de comer, como, não como, como, não como, como, não como. Até às vezes que eu comia, e a maioria das vezes eu desistia e preferia esperar. Era isso que eu fazia. Mas quando eu fiquei adulta, eu não tive essa percepção de que eu tinha um bloqueio nisso. Eu só não gostava, no meu ponto de vista. Tô conversando. E é isso que eu queria só compartilhar com vocês. Porque às vezes a gente tem sim um bloqueio, e que uma outra pessoa identifica, porque foi dessa forma que veio para mim. Eu já estava trabalhando com a metodologia e tudo. Nunca pensei em colocar isso na mesa. Assim. E aí outras pessoas falaram para mim, né? Não, por que você não vai? Por que você não faz? Não sei o quê. Ô, meu, vê isso e tal. E foi quando eu fui procurar e descobri que era um bloqueio. Que para mim era só uma besteira. Só isso que eu queria compartilhar com vocês. Dá tchau. Obrigada. Beijo. E acontece muito isso. E assim, muitas de vocês cresceram em ambientes em que dinheiro era motivo para briga dos pais, da família. E pode ser que associe, né? Tem gente que associa isso, de que ter dinheiro vai fazer com que vocês briguem com alguém, ou que alguém brigue com vocês, por conta do que aconteceu com os pais. E aí, isso é um exemplo, o da Leia é outro exemplo, mas existem N exemplos, né? Então, a pesquisar, gente, vocês têm uma ferramenta incrível, que é a ferramenta de pesquisa, para verificar o que aconteceu com vocês. E aí, infelizmente, ela é uma ferramenta só de sim e não. Então, você tem que formular a pergunta para que ela possa te responder. E aí, como que você vai formular? Buscando insights, buscando analisar como que foi tua vida e perguntar, tá, isso aqui influenciou sim ou não? E isso aqui, essas perguntas, você pode ir fazendo com base em tudo que você viveu. E se lembrando de coisas que aconteceram e perguntando. Só que tem gente que não lembra de nada da infância, justamente porque a infância foi dolorosa. Então, já ouvi gente dizer que só tem lembrança boa da infância, mas que não lembra de quase nada. E aí acha que a infância foi muito boa. E eu digo para vocês, se você não lembra da infância, é porque não foi boa. A maioria pesando numa balança de tudo que você viveu, você tende a ter sentido muito mais dor do que felicidade. Por isso que você faz um apagão geral. Podem falar, Maria, e daí depois Cláudia. Rô tinha levantado a mão, desistiu, Rô? Antes de mim, até antes de Leia. Rô, não sei se ela desistiu. Mas o exemplo que você trouxe da menina da natação, para mim, é bem tocante, porque na experiência somática, eu tenho uma amiga que é terapeuta da experiência somática, eles falam que, assim, quando uma pessoa vive o abuso na infância, ela acaba carregando a energia do abusador. E o que você traz como nome de cíclico é assim, o abusador volta através do faro, né? Do cheiro. Porque acaba que acontece repetidas vezes em fases diferentes. Comigo aconteceu isso. E aqui eu estou falando porque eu sinto segurança para falar isso, né? E você trouxe esse tema que é interessante. Então, o que acontece, Maria? Não é o cheiro.
é o comportamento. Esse exemplo que eu dei, a mulher duvidava da própria sanidade. Foi o personal que relou nela recentemente, várias vezes, enquanto ela estava na academia. E ela tinha sentido um negócio ali, tipo, ele não estava só encostando nela. E ela duvidava da própria sanidade. Um dos exemplos, a pessoa acha que ela que é errada, que ela tá imaginando coisa. Porque existe um padrão por trás. Então, não é sempre o mesmo abusador, mas a pessoa está com o Sim. campo aberto. Por quê? É que, como que eu vou explicar isso para vocês? Na vibração, Basicamente, não é só a vibração, tá? Você busca inconscientemente. Isso está relacionado ao ganho direto, tá? Por que está relacionado ao ganho direto? Você quer ser vista e que alguém olhe para você e diga que você foi a vítima. Porque em alguma parte tua você se culpa. Por que que se culpa? Gente, o que eu vou falar é bem profundo, eu tenho estudado bem e profundamente isso. Eu vou trazer uma forma assim rápida, mas para vocês entenderem. Toda vez que uma criança está descobrindo a sexualidade, lá com 4 anos, gente, isso é normal do corpo. Ela está sentindo que os órgãos começaram a dar um negocinho diferente ali. Com uns 6 anos, mais ou menos, a menina sente um negócio diferente quando tá com a duchinha do chuveiro passando ali, sem malícia. Aquela região do corpo, tanto no menino quanto na menina, ela era imperceptível e depois de uma certa idade, ela começa a dar um negocinho diferente, uma sensação gostosa, quando você começa a se descobrir o corpo. E já isso, começa a sentir prazer, né? exatamente. E aí, quando a criança é abusada, ela sente alguma coisa ali. Não só quando criança. O corpo físico não tem controle. Você não controla o que você sente. Então, é como se você sentisse um prazer, mesmo com abuso. Numa situação extremamente traumática, numa situação extremamente ruim, o teu corpo, você sentiu algo gostosinho. E aí, você entende que foi algo muito ruim que aconteceu, ainda mais com a construção. Você vai crescendo, entendendo que foi ruim. E o que acontece? Você sente culpa. Como se você fosse a culpada. Porque aconteceu o abuso, mas você sentiu alguma coisa. E foi gostosinho. E aí dá medo de falar sobre isso, porque você entra nesse conflito interno. E qual que é o ganho indireto? Que alguém diga que você foi a vítima e não a culpada. Então você atrai mais situações porque você busca que alguém te diga você não é a culpada. Que alguém olhe nos teus olhos e te acolha e você sinta também a vibração da proteção. Mãe, mas um bebê foi abusado, ele ainda não sentia prazer naquela época, mas ele precisava da frequência da proteção. Lembra as 4 frequências que as pessoas precisam? Aqueles pais não protegeram e às vezes foram os próprios pais que fizeram isso. E aí não teve a Uhum. frequência da proteção. Essa criança cresce e busca a vida inteira essa frequência. Ok. Entende que fica repetindo para encontrar a frequência? Para que alguém proteja? É bem complexo, mas de uma forma assim resumida para que vocês entendam mais o porquê que acontecem essas situações. O porquê que a pessoa atrai. Ok. E aí isso gera tanto distúrbio, que a pessoa se trava para tudo. Para tudo. Não confia em homens, acha que todo homem é ruim, às vezes não confia em mulher, tá? E aí arruma um namorado, o namorado é abusivo. Não sei quem que levantou primeiro, se foi a Cláudia ou se foi a Leia. Mas Tanto vamos lá. faz. O que tá aparecendo primeiro aqui foi a Cláudia, vai lá. Tá, então vamos lá. Quero contar só uma experiência que eu vivi com a minha mãe. Eu acho que eu até comentei com você logo quando a gente estava, que você montou a mentoria, né? E eu falei assim muito rápido.
E eu sempre tive um relacionamento muito bom com a minha mãe, apesar de ter saído de casa aos 19 anos, né? Porque ela optou por. Ela quis adotar 3 meninas, tudo bem, eu concordei com aquilo, e, de certa forma, eu olhei para o espaço que a gente vivia e falei: putz, a casa vai ficar pequena, né? Eu, mais 3 crianças, mais ela, e o marido dela. Qual foi o meu movimento? Eu tinha uma condição melhor financeira, eu saí e dei meu primeiro pontapé e comprei um apartamento. Fui morar sozinha. E a minha mãe ficou com o marido dela e com as filhas desse marido. Tá? Nós tivemos sempre uma relação muito boa. Passei muito tempo separada dela, porque eu morava em outra casa, então não era sempre que eu ia lá, né? Mas falava sempre com ela, enfim. Ela agora adoeceu, ela desenvolveu Alzheimer, ela não é mais casada com esse homem. As crianças, que até então eram crianças, hoje são mulheres feitas. A mais velha está com 46 anos, eu tenho 57. A mais velha das 3 irmãs está com 46 anos. Né? Então, para você ver o tempo dessa relação, porque as crianças ficaram, ela se separa do marido e essas crianças ficam com a gente, quer dizer, ficam com ela. Né? 2 casam, saem, uma se mantém porque ela tem. Ai, esqueci o espectro dela. Ela é autista. Ela é autista. E se descobriu autista agora, adulta. Bom, o que aconteceu? Minha mãe desenvolve Alzheimer e a minha vida muda, de certa forma. Por quê? Eu, como filha, falei, gente, eu passei tanto tempo afastada da minha mãe e hoje eu preciso dar o apoio a ela necessário. E aí, de imediato, o que eu fiz? Trouxe ela para o meu convívio. Foi a pior coisa que eu fiz, de verdade. Por quê? Primeiro, porque eu fiz por culpa. Porque eu me afastei dela, mas isso, gente, eu fui trabalhar na mesa. Quando entrou aquele ganho indireto, o teu mapa, né? E isso eu descobri agora. Quando entrou o gráfico, eu peguei aquilo ali e fui tentar esmiuçar e tentar entender o que estava preso ali. Eu até mandei para você, eu não estou conseguindo entender, porque na verdade eu não estava querendo ver. Que ali eu descobri culpa, né? Eu descobri que eu não queria ter essa responsabilidade. Não queria. Apesar de sentir culpa, falava assim, nossa, mas ela é minha mãe. Ela, na verdade, é a minha mãe. E aí ela fica doente, porque mãe, no meu contexto, isso dentro da minha cabeça, né? Porque mãe, no meu contexto, é ela quem protege, ela que cuida, ela que resolve os problemas. E ali, pelo fato dela ter Alzheimer, quem estava resolvendo os problemas dela era eu. Não que eu tenha deixado de resolver, mas isso foi me dando um desespero. E aí eu comecei a entender que eu e ela tínhamos, quer dizer, mais eu do que ela, porque ela não tem esse entendimento hoje, né, claro. Mas eu fui entendendo que muitas coisas não foram resolvidas ao longo da nossa vida. Elas foram ultrapassadas sem que elas tivessem sido resolvidas, né? Eu nunca quis, aí eu descobri que eu nunca quis que ela tivesse vivido com essa pessoa em especial, porque era uma pessoa que não me trazia uma sensação boa, uma sensação de tranquilidade, porque eu entendi que um homem que larga a mulher com 3 filhos e depois a mulher larga as 3 crianças na porta da minha casa, porque a minha mãe estava com ele, e ele mentiu, ele não era uma boa pessoa. Mas quem era eu para poder julgar isso? As coisas foram assim, se construindo na minha cabeça, quer dizer, se desconstruindo na minha cabeça, aonde eu comecei a perceber que todo o movimento que eu tinha feito para poder ajudar a minha mãe, trazendo para cá, protegendo, dando banho no horário certo, remédios, fazendo fisioterapia, toda a minha preocupação, na verdade, eu estava fazendo por uma questão de culpa. Só porque eu me sentia culpada de tê-la largado lá no passado, quando ela assumiu a responsabilidade das meninas, e eu simplesmente saí da minha vida. Quer dizer, daquela vida. Eu não queria aquilo para mim. Eu só não sabia enxergar que eu não queria aquilo. Né? Então, eu tive a desculpa, eu tinha uma condição financeira boa, comprei meu primeiro apartamento e fui viver sozinha. Que era o que eu queria fazer. Eu não queria estar naquele contexto. Né? Hoje, minha mãe com a questão do Alzheimer, a minha irmã com a questão da... Ai, esqueci de novo o nome.
que isso é novo, surgiu agora na vida dela, a minha mãe, você Autismo, não. autismo. Isso, o autismo, isso, obrigada, tá? Eu falei, eu não quero me meter nessa situação. E aí eu retornei com a minha mãe para casa dela, com a minha irmã com autismo, e controlo elas pelo lado de fora. Quer dizer, dou apoio, não é controle, dou apoio pelo lado de fora. Não deixo de ir lá, não deixo de estar com elas, mas não assumo essa responsabilidade por completo. Porque eu não quero, e eu entendi que eu não vou fazer, porque quando comecei a fazer isso, a minha relação dentro de casa começou a virar um fracasso, porque eu entrei numa de achar que eu era a mãe da minha mãe, que ela, pelo fato dela estar com Alzheimer, que ela não teria condições de resolver absolutamente nada, e eu é que teria que resolver tudo. E isso E me olha, doeu bom, muito. Olha, gente, é muito você, difícil. você tinha assim, você tinha seguido o caminho saudável, que é cresci, fui para a vida, independente dos meus pais, independente, né, da minha mãe, dos irmãos. A culpa te fez voltar a regredir. E sabe o que que isso causa? Essa inversão de papéis, esse assumir a responsabilidade pela mãe, brigas no casamento. Mas foi o que deu. Foi exatamente o que Porque deu. lembra que eu falei lá no início, quando eu expliquei os grandes indiretos, você tá olhando para a vida, teu cônjuge tá aqui, querendo olhar para a vida também. Você começou a virar para trás, para os pais. A vida tá lá, ele quer ir. Então, começa a ter ruptura aqui, ó. Isso mesmo. E eu me dei conta De disso acordo. exatamente quando você falou sobre isso. Foi ali que eu peguei e coloquei, eu falei, não, tem alguma coisa aqui errada, porque eu comecei a me sentir muito mal, sabe? Eu falava assim, gente, mas como é que eu não vou olhar para minha mãe como mãe, E sabe por que que né? gera culpa? Construção da sociedade, de que você tem que cuidar dos teus pais quando estão velhinhos. Romantizar essa situação e colocar isso em prática, porque tem que ser, e não tem que ser, Não tem, sabe? não é o O meu saudável. marido, pois é, o meu marido me apoia muito em relação a isso, ele mesmo fala, por que você não quer que a sua mãe fique aqui? Eu falei, porque a gente discute, toda vez que ela está aqui, a gente cria uma discussão. Ele, eu entendi, e é verdade. Quando ela estava aqui, a gente estava discutindo mais. Eu falei, e agora eu só a busco no sábado e no domingo. Ela fica aqui, depois eu levo ela para casa, porque a minha irmã precisa sair também, né? Ela tem lá os amigos dela que também, para ela poder se distrair, porque conviver com uma pessoa esse tempo todo, quer dizer, a semana inteira, nas condições da minha mãe, com exigências e tudo, é muito complicado. E aí ela sai, E e olha aí a minha que mãe vem louco. para cá. Ela ganhou o Alzheimer, porque assim ela É. ganha a atenção dos filhos. É isso mesmo. Na verdade, ela só tem atenção. Nós somos quatro, né? Vamos colocar assim. As três que ela trouxe para ela e eu. Eu sou a única legítima tida, né? Porque todas para mim são legítimas desde o momento que ela aceitou como filhas. Para mim todas são legítimas, né? Mas com relação consanguínea só eu. E as outras duas saíram e só a Alexandra que ficou. Então fica a Alexandra e eu nessa divisão. A Alexandra fica com ela no meio da semana e mais uma cuidadora, que é uma cuidadora, mas é uma pessoa que é empregada, que está ali para poder, uma secretária para poder ajudar. E as outras não se metem. As outras não se metem, mas ela cobra a responsabilidade delas. Ela liga, ela fala: vocês não vão vir me ver, eu fiz tudo por vocês. Aí olha o que você falou, cobra responsabilidade, mas não é responsabilidade dela. Pois é. É muito doido, né? Aí é Oi. muito louco. Leia. Hã? Passa. Peraí, deixa eu só mexer aqui. Vai, pode passar. Pronto. Não, eu deixei com a mãozinha levantada desde aquela hora lá. Era aquilo lá que eu queria falar. Esqueci de baixar. Ok. Então, gente, percebem que essas construções fazem vocês reviverem coisas, voltarem a ter que passar por situações por conta da culpa. A gente falou muito sobre isso. O querer fugir da culpa, né, dessa construção que a gente tem na sociedade que a gente está inserido, faz com que a gente caia em ganho direto. Então, o melhor a se fazer é lidar com a culpa. Tô aqui vivendo a minha vida plena, minha mãe tá lá com o problema dela, tô sentindo culpa, vou lidar com a culpa.
Se eu tentar fugir da culpa, eu entro em punição, castigo, penitência. Se eu tentar não me responsabilizar pela culpa que eu sinto, eu vou cair no ganho direto de vítima, de não se responsabilizar. Melhor coisa é lidar com a culpa. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Se você vai, lida com a culpa, se presenteia, busca fazer coisas para sentir prazer, essa culpa vai diminuindo. Com o tempo, você vai tendo cada vez menos culpa. Só que no início é bem doloroso, bem difícil, é bem desafiador mesmo lidar com essa culpa. Mas quanto mais você tenta e mantém, segura firme nessa culpa, lidando com ela, administrando ela, ela vai se esgotando. É como se fosse um balão que aos pouquinhos vai esvaziando. Daqui a pouco ele não tem mais influência sobre você. Então, falamos sobre valores, e isso entra muito dentro dos valores. Aí você tem um valor de lealdade. Você tem que ser leal à tua mãe, a teu pai, a eles, e acaba esquecendo de ser leal consigo mesmo. Tem o valor da compaixão. Tem compaixão com todo mundo, menos com você mesmo. E aí entra nesse conflito. Porque quando você tem valores, eles precisam primeiro se aplicar a você, para depois ao outro. Se você não aplica eles em você, você entra em dor. Tem o valor da segurança, mas eu me importo mais com a segurança do outro que a minha. Você entra em dor. E quem que olha para você? Ninguém consegue cuidar da tua criança interior senão você. Por mais que os outros tentem. Ninguém consegue cuidar de você senão você. Por mais que os outros tentem. Só que ultimamente ninguém tá tentando pela gente. Quem dirá a gente mesmo, né? Por isso que, por mais que essa mentoria tenha o objetivo de trazer resultado financeiro, a gente fala de outras coisas muito mais profundas. Porque o financeiro é só uma camada aqui, ó. Tem todo o resto interferindo. Por isso que desconstruindo tanta coisa, vocês vieram já tendo resultado. Porque toda essa construção que foi sendo feita foi trazendo resultado já. Em como você se vê, em como você se empodera, em como você se expressa. A Léa estava me compartilhando essa semana que ela conseguiu falar já para as pessoas sobre o valor, sem questionar, sem oferecer parcela, né? Que a primeira coisa que a pessoa fala, pergunta o valor, a pessoa fala rapidinho o valor e já fala, pode fazer parcelado. Então, ela já foi conseguindo trazer essa segurança para ela, em falar primeiro a vantagem, nos benefícios, o que a pessoa vai melhorar. Depois, quando a pessoa pergunta o valor, ela fala já mais segurança o valor, sem estar buscando, né, fazer de graça e sem estar buscando achar que a pessoa não vai querer fazer porque não tem condições financeiras ou porque quer fazer tudo parceladinho. Porque essas construções estão sendo desfeitas. Espero que, de verdade, dentro de cada uma de vocês já estejam se alinhando coisas. Ah, mas não estou tendo um resultado igual da fulana. Não se compare, tá? A gente ainda tem mais coisa para descobrir. Você tem mais coisa para descobrir sobre você, mais teias para desemaranhar dentro de você, mas você vai ter resultado. Lembrando sempre, pesquisa na mesa qual o ganho direto você está tendo hoje. Ah, tô com esse ganho direto aqui. O que eu faço hoje para desvalidar esse ganho direto? Eu mandei para vocês a tabelinha. Tá com ganho direto X, tem o contrário na outra linha da tabela. Tá lá na plataforma. Vocês usem, tá? É muito importante vocês usarem. Maria? Ô, Mai, eu já fiz algumas vezes essa sessão de valores por conta do coach, né? Que é que eu fiz coach. Seria viável e legítimo para captar recurso, fazer com o cliente, agregar a mesa para validar os valores de um assistido? Super. Oba. Super, super, super. Você pode Teria que vender um colocar pacote. ele em alfa também?
Teria que colocar o assistir em alfa também? Não, porque você vai pesquisar na mesa, né? Sim, Só que você beleza. tem que fazer a pergunta certa. De acordo com o inconsciente do testemunho, Sim, qual valor aqui é, é mais importante? Qual valor tem mais certo. influência? De 1 a Uhum, 100, de 0 a 100, sabe? certo. Você é a terapeuta. E olha que ideia legal. Você pode vender uma sessão. Encontre os seus valores, entenda como eles estão alinhados com o teu objetivo de vida em uma sessão. Certo. E aí você pode elaborar sobre isso, você pode vender isso separado. Beleza. É para captar, né? Para ver se capta. E É aí aquela coisa faz que tem uma na promessa esteira, linda. né? Tem os produtos de esteira, aquela coisa no marketing. Exato. Ó, Beleza. eu vou mandar para vocês também um script bem legal. E já tem gente me pedindo. Essas coisas do marketing tá mais para frente, mas como eu sei que vocês já querem aplicar, eu já vou compartilhar técnicas de venda, tá? Para vocês falarem muito mais você do que eu na hora da captação, na hora dos posts. Por exemplo, você tem medo do seu futuro financeiro? Com o meu tratamento, você vai ser capaz de alcançar mais liberdade financeira. Claro, você não vai falar que você vai alcançar liberdade financeira com o tratamento. Você vai adaptar essa linguagem para o que você promete, tá? Para o que acontece de real com o teu tratamento. Eu fiz um ontem para o Círculo, que eu fiquei pensando, será que não estou me enganando aqui? Mas aí eu comecei a validar com as minhas experiências, tá? Também para não fazer promessas ilusórias. Eu coloquei assim, você tem medo do seu futuro financeiro? Com uma sessão online, você pode conseguir uma resposta para te ajudar no seu futuro financeiro. E é real, não é? Só que ninguém fala do círculo assim, gente. Tipo, é venda, né? Aí, como por exemplo, entender que caminho vai te trazer mais segurança e retorno financeiro. E é isso que o círculo traz. Só que daí a pessoa vai lá, o que é um círculo? Sessão de círculo da vida. É, tenha clareza e lucidez. Gente, o pessoal nem sabe o que é isso. Sinto muito dizer. As pessoas não estão querendo clareza e lucidez, elas querem respostas. Falando em círculo, deixa eu falar para vocês. Hoje vai ter às 14 horas. Quem quiser participar, me manda mensagem, tá? O assunto vai ser profissional e financeiro. O tema de hoje vai ser bem legal. É sobre humanoterapeuta, tá? Então, quem quiser participar, entender um pouquinho sobre as suas criaturas e Ô, encontrar Mai, respostas, né? Oi. desculpa. Eu falei sem levantar a mão, desculpa. Eu vi e fiquei com receio, porque eu me apliquei, me auto-apliquei o tratamento ontem, e eu gosto de processar um pouco, né? Aí eu não quis participar do círculo. E depois eu queria lhe perguntar, para a mentoranda você não dá um desconto na participação? Ei, meninas! Olha, posso dar? Posso dar? Se vocês participarem hoje, eu posso dar. A gente é mentorada. Coloca para a gente qual é o desconto. Ó, Eu tô tenho uma ideia, tenho uma ideia. Vai que, né? Como você já tem acesso ao ganho direto, vai que aparece os ganhos indiretos hoje. Seria bem legal. Eu já participei do círculo com Bia, e o que eu acho interessante é quando a gente tem a oportunidade de ser uma criatura, porque aí é bastante válido. Assistir por assistir, eu já assisti muita constelação familiar, sabe? E OIPT, que são coisas parecidas, só que num sistema diferente. Então, eu acho bacana quando a gente participa como criatura, que você conhece um pouco também de uma partezinha sua, né? Isso, hoje a participação é como criatura mesmo. Mas aí depende da quantidade de pessoas que tem no círculo. Eu vejo quando tem muitos participantes, poucos conseguem participar, né, de fato. Não, hoje só tenho. São 11 h 11 de novo. Só tem 3 pessoas confirmadas ainda. Então, mais uma razão para você dar um desconto para a gente, viu, Mari?
Tá. Eu dou um desconto, então. Aí você tem que falar agora o desconto, né, Rô? Rô se animou, viu? Ó, tá por 29, eu deixo por 20, fechou? É, menos mal, menos mal. Ó, você tinha que dar de 50%, né, não, Rô? O que é que você acha? Ó, tá vendo lá? As meninas desse grupo, cadê? Não, mas pensem que é o único círculo que vocês vão poder ter a oportunidade de encontrar ganhos indiretos. Ó, Leia, tá vendo aí que a turma faz a metade aí pra gente. Mai, a gente tá com o bolso furado. Eu deixo parcelar. Ah, parcelar tem que pagar da mesma forma. Ó, e eu vou falar uma coisa, a gente não vai contar para ninguém isso, mas tá como mentorada. E a gente Não, já vai vamos- fazer aquela aulinha lá contigo também, né? Ó, Quem quiser, eu e a Maria segunda, vamos fazer. quem quiser participar da aula do Miro, segunda, tá? Vai rolar. Segunda-feira, às 10 horas, aula sobre o Da Miro. aula de quê? Do Miro é para aprender fazer círculo online individual através do programinha do Miro, sem usar papelzinho. Ah, Eu tá. quero. Entendi. Me mandem mensagem quem quiser fazer. Vai ser bem Outra legal. Mas vou deixar possibilidade que gravada também. você faz o Círculo da Vida em grupo, pelo Meet ou pelo Zoom? Eu vou fazer no Meet, que eu comprei a assinatura do Meet agora. Ah, beleza. Ah, não é gratuito, não? Eu pensei que o Meet era gratuito. Tem assinatura também, é? Mas nada É de que eu graça? preciso, é que eu preciso Poxa! gravar as coisas. Aí eu comprei a assinatura aqui, porque eu tinha no Zoom antes e ela é Eu anual, lembro. é 800. E aí acaba que Hã? fica bem mais caro que no Meet. E ele não Ai, cobra parcelado, ele cobra de uma vez só na fatura. E aí, nossa! fechou um ano, eu troquei. O Zoom é bom, mas achei caro. Daí agora eu troquei pelo Meet. Nossa! Ok. Ok. Tá. Então é isso. Ó, Mari, Vamos. eu vou passar o Pix para você do Miro, viu? E estou aqui pensando sobre o círculo, certo? Né, Ok. Ró? Um beijo. Quem quiser participar, me manda mensagem, tá? Vai ser hoje às 14. Até logo. Vai ser às E faça 14, é? isso. O círculo vai ser às Faça 14? às 14 de Ai, hoje. tá. Já está na hora. E Está muito próximo. Não sei se eu vou participar. tá bom. Mas muito Vamos lá. obrigada, Mari. Vou encerrando aqui. Beijo. Até Tchau, beijo. Beijo, quarta, tchau. tá bem? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, meninas. crianças. Nós. Tchau.